Vamos falar a respeito da balança comercial. Falamos um pouquinho sobre isso no início do programa. A Miriam Leitão, né, jornalista da TV Globo, da Globo News, disse hoje que está surpresa com o resultado da balança comercial e o presidente Lula deu um retweet nessa fala da Miriam Leitão. A gente vai conversar sobre essa história com o Paulo Gala, que é economista, professor da FGV. Na coluna da Miriam Leitão, só para contextualizar aqui, ela informou que a balança teve um superávit recorde, né, de janeiro a maio, superando o recorde do ano passado, até aí informações, né, dos dados que saíram. E aí ela disse que os analistas esperavam um bom saldo, mas que não superasse o de 2023. Aí o presidente Lula foi lá e fez uma postagem nas redes sociais. Ele aproveitou, claro, a oportunidade, né, gente? E brincou, vamos dizer assim, com o pessimismo do mercado. Olha a fala do Lula, ele diz o seguinte: e os pessimistas sendo surpreendidos novamente, porque está ali a notícia, né, da coluna da Miriam Leitão do Jornal Globo logo abaixo. Vou dar boa noite aqui para o professor Paulo Gala. Professor, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Gala. Obrigado. É um prazer conversar com vocês, todos que nos assistem. É um prazer. Professor, a gente quer te ouvir primeiro a respeito, claro, desse resultado da balança comercial e saber qual que é a sua avaliação sobre essa fala da Miriam Leitão, né? De que ela ficou surpresa, na verdade, com o resultado. Posso só acrescentar uma coisinha? Claro. Porque na semana, né, Paulo Gala, você tem o PIB e aí também todo mundo o mercado foi surpreendido, porque o PIB... E o desemprego, né? Também. O desemprego. Não, mas quem salvou foi a reforma trabalhista do Temer. Então, uma ginástica na imprensa brasileira, né, para contar essa história, né? E a outra surpresa é que não tem o agro no pacote para aquele velho discurso de mas é o agro. É o agro. Não é? Vocês não fizeram nada. Então tem as duas coisas juntas. Mas como o Paulo não é de ficar surpreso todo dia com a economia... Então eu queria ver se ele ficou surpreso. Não, a grande explicação desse resultado é o petróleo, que obviamente está muito ligado à eficiência da Petrobras, que é a maior produtora de petróleo do Brasil e uma das maiores do mundo, né? Muita gente não sabe ainda, mas o Brasil está prestes a se tornar o quinto maior produtor de petróleo do mundo, inclusive chegando no nível do Irã, né? Algo que a gente jamais imaginava há 10, 20 anos atrás. O Brasil se aproxima de mais de 4 milhões de barris por dia de petróleo produzido. Esse número era de 1 milhão no início dos anos 2000 e depois, com a descoberta do pré-sal, esse negócio explodiu. Hoje, mais de 70% do nosso petróleo vem do pré-sal, que, aliás, foi uma decisão acertadíssima da Petrobras e do governo Lula lá atrás, e mostra que o superávit comercial brasileiro está mais diversificado, não está só baseado em agro, né? Havia um temor de que parte da safra fosse já afetada por conta da tragédia do Rio Grande do Sul. Lembrar que o Rio Grande do Sul tem 12% da produção agro brasileira. Em maio, né, obviamente, a gente já tem efeito disso. Mas a boa notícia é que o superávit externo continua, né, também puxado por petróleo, por mineração. O agro também teve um desempenho bom, mas, de fato, todo mundo estava mais focado nesse resultado do agro. E a parte de petróleo foi muito positiva. E olhando para frente, a perspectiva é muito boa. O Brasil tem os próximos 5 ou 10 anos de produção de petróleo fantástica, né? Isso traz arrecadação, traz royalties, traz lucros, traz empregos. É uma das grandes notícias da economia brasileira, é a descoberta do pré-sal e esse novo Brasil do petróleo, né? Isso é uma novidade incrível para a gente, né? Super importante essa avaliação de que vem da Petrobras, né? Boa parte desse superávit da balança comercial. Eu queria só voltar, Paulo Gala, para a análise dos números do PIB. Foi no começo da semana, mas está dentro da semana ainda, fazendo esse balanço, né? E aí, no PIB, a gente viu que cresceram os serviços, né, a área de serviços, e foi muito puxado o aumento do Produto Interno Bruto pelo consumo das famílias, né? Ou seja, salário, renda, que vem de salário mesmo, de trabalho, ou de renda de programa social. Eu queria que você explicasse isso para a gente, né? O que explica que o Brasil esteja conseguindo, né, crescer, não de maneira espetacular, mas manter um certo crescimento, 2,5% anualizado, se isso é relevante e qual é a perspectiva daqui para frente? Claro, isso se conecta, inclusive, com a notícia que vocês deram aqui do desemprego, que surpreendeu para baixo, né? O último dado de desemprego também foi muito bom, de 7,5%, né? Abaixo do que se imaginava, mostrando que o mercado de trabalho brasileiro está forte. E um mercado de trabalho forte ajuda a sustentar um PIB forte, porque as pessoas têm renda, têm salário, portanto elas gastam e a economia gira, né? E tudo funciona. Mas
Importante destacar também o dado de investimento que veio muito forte no PIB. O investimento tem um termo meio chatinho que os economistas usam, que é a formação bruta de capital fixo, que é um palavrão em economês, mas significa algo muito simples, que é a construção de fábricas, máquinas, equipamentos, galpões, prédios, né, que são bens econômicos que aumentam a capacidade produtiva da economia. Então, a melhor notícia que a gente teve nesse PIB divulgado no começo da semana foi o aumento do investimento, né, e principalmente investimento puxado pelo setor privado, né? Isso mostra que o setor privado está acreditando e está investindo no país e está ampliando a capacidade, porque uma economia que cresce sem aumento de capacidade, sem aumento de investimento, eventualmente ela tem problemas de inflação, de falta de oferta, de falta de capacidade produtiva. Então, fazia tempo que o investimento não aumentava e de fato, foi uma ótima notícia que a gente teve no PIB que foi divulgado essa semana. Certo. Boa, Paulo. Eu tenho uma dúvida em relação a quando, Paulo, esse efeito se tornará mais, digamos, mais relevante para as famílias. Quando o governo, no momento, ainda tem que ficar comunicando que são bons dados, há um esforço de comunicação, de publicidade pesado para tornar isso importante para a população. Quando isso vai chegar... vai passar assim, uma sensação para as famílias que, olha, o governo Lula realmente está influenciando na economia popular, na economia do dia a dia, no arroz, no feijão, na nossa alimentação, na dívida das famílias. Quando isso vai ficar muito patente e quase difícil da oposição responder? Olha, as pessoas já devem estar sentindo isso, porque o efeito no mercado de trabalho é muito forte. A gente teve um desemprego que foi quase a 15%, caiu para 7,5%. Os salários têm subido de maneira consistente, né? Tem várias matérias recentes na imprensa que mostram que os novos empregos que estão sendo criados são de maior qualificação, de salários mais elevados, né? Uma notícia mais recente que eu li, que me chamou a atenção, a gente está batendo recorde de pedidos de demissão voluntários no Brasil. O que significa isso? As pessoas estão com coragem de se demitir porque elas sabem que elas vão conseguir um emprego melhor com um salário maior. A gente está na máxima, acho que de 2 ou 3 anos, de pedidos voluntários de demissão porque as pessoas estão trocando de trabalho para um trabalho melhor, de melhor qualidade e com maior salário. Então, os dados do mercado de trabalho são todos divulgados por várias pesquisas que a gente tem, de IBGE, de FGV, de vários institutos estão aí, né? Agora, a questão de avaliação política, infelizmente eu sou economista, não consigo nem entender direito o que acontece com a economia. Para entender a questão política, seria melhor chamar um cientista político, né? Agora, Paulo Gala... Não, isso é uma questão importante que ele colocou, porque o Biden, por exemplo, está com uma dificuldade enorme, mesmo com dados que consideram relevantes para a economia, não são mensurados politicamente, não estão chegando na política. Então, mas o Biden tem um agravante, porque a inflação está muito puxada nos Estados Unidos. Por incrível que pareça, até a inflação brasileira está menor do que a americana. Então, até nesse quesito a gente está indo bem, mas lá a dívida das famílias está aumentando muito e a inflação, apesar da economia americana estar num momento muito próspero de crescimento, de desemprego baixo, a inflação tem preocupado muito as famílias americanas. E o governo Biden está com dificuldade de combater a inflação, né?